Olá pessoal, tudo em riba aí? Vamos para a nossa primeira aula aí de rotinas contábeis. Vamos começar a entender esse fantástico mundo aí da contabilidade. Tá? O que é a contabilidade? Como é que ela surgiu desse mundo? E por que ela é importante aí? Porque nós precisamos estudar a contabilidade. É o que veremos hoje aí. Então, vem comigo. Vamos lá. Então, contabilidade. Da onde que surge a palavra contabilidade? Olha o nome. Contabilidade. Habilidade de contar. Então, aí que surge a palavra contabilidade. Só que por quê? Contar o quê? Como contar? Da onde que inventaram essa questão que é importante contar alguma coisa? Pensa aí. Por que eu preciso contar algo? Por que eu preciso ter uma habilidade específica para contar? Vamos tentar entender de uma maneira bem simplificada aqui. Então, como começou tudo? Lá nos povos antigos, em 3.000 anos antes de Cristo, o povo, o ser humano, parou de ser nômade. Começamos a ter posses. Antes nós andávamos nômades de terra em terra buscando alimentação, buscando animais, buscando frutas, buscando sobreviver. E aí o ser humano descobriu a agricultura, que ele conseguia dominar os animais e conseguia, em um único local, se manter com alimentação, com suas necessidades gerais. Então eu tenho acesso às frutas, verduras, todo o alimento, consigo fechar um cerco para ter meu rebanho, então eu não preciso mais correr atrás. Mas aí vem a pergunta: o que eu tenho? O que é meu, professor Luciano? O que é seu aí, aluno? Como é que eu registro e separo e eu posso falar que, olha, eu não perdi nada, eu tenho tudo ainda, ou olha, eu tenho alimento suficiente para não sei quantos dias? Criando uma habilidade específica de registrar o que eu tenho. E aí começa a surgir então a famosa habilidade de contar aí a nossa contabilidade. Antigamente não tinha lápis, papel, computador, calculadora. Os registros eram feitos em placas de argila. Essas placas de argila eram colocadas em chamados envelopes, caixas. E aí, eu tenho 30 ovelhas aqui no meu rebanho, então eu vou colocando uma placa em cada caixa, ou conchas, ou pedras, então objetos que representam esse bem que eu tenho. E aí sai um rebanho, eu tiro um objeto. Eu coloco um objeto para representar 10 unidades. Aí eu vou criando diversas técnicas diferentes. Então são habilidades diferentes. E qual que é a melhor habilidade para registrar? E é isso que vamos começar a ver que vai se aperfeiçoar com o passar do tempo. Tá? E lá na Mesopotâmia foi encontrada, por exemplo, a primeira placa aí de registro contábil, que é essa placa de argila que nós temos aí, que já, ao invés de ter pedras representando os bens, eu posso escrever. Eu posso começar a registrar o que eu tenho e que nós chamamos de livro diário, no livro razão, nos livros da contabilidade. Eu não preciso mais usar objetos para representar outros objetos. Eu escrevo. Tá? E em 1942, o frade Luca Pacioli criou o chamado livro que deu origem à contabilidade científica, onde ele vai apresentar nossos famosos débitos e créditos, partidas dobradas. E aí começa a utilizar uma escrita científica, técnicas científicas para fazer os registros patrimoniais. E essas técnicas vamos ver depois especificamente nas aulas que nós vamos discutir débito e crédito, livro diário, livro razão e razonete. Então, só para a gente ter uma ideia de como que ocorre essa evolução aí da contabilidade. Objetos representando outros objetos, começo a escrever em argila e eu começo a criar técnicas e nomenclaturas específicas, débitos e créditos, partidas dobradas, e começo a criar toda uma ciência por trás, um estudo científico por trás, para mostrar como que é importante registrar isso de tal forma, qual a melhor forma de fazer o registro aí.
E hoje em dia, papel. Antes, se você entrasse no escritório de contabilidade, se você for no escritório de contabilidade antigos, você vai ver prateleiras e prateleiras cheias de livros contábeis. E hoje, um pequeno computador tem muito mais informação que todas as prateleiras. Então, a contabilidade hoje é moderna. Hoje é sistemas contábeis. Hoje nós temos débitos e créditos realizados simplesmente com a leitura de um código de barra em um supermercado, por exemplo. Eu não preciso ficar fazendo tudo numa máquina, na mão, no papel. Não, é tudo no computador. Mas é importante eu entender o que o computador está fazendo, se ele está fazendo da maneira correta, eu preciso também arrumar o sistema para o sistema fazer da maneira correta. E esse sistema vai gerar para mim um relatório contábil. E eu preciso entender como analisar esse relatório contábil para saber como que eu vou agir, quais são as minhas tomadas de decisão. Tá? E esse saber o que fazer, como fazer, eu preciso saber quem vai fazer. E aí nós temos também os usuários da contabilidade, que pode atuar em várias frentes da contabilidade. Tá? E aqui nós temos a nossa árvore da contabilidade, com vários aqui pontos de contabilidade nós podemos atuar. Eu posso atuar na contabilidade tributária, pública, rural, financeira, ambiental e social, contabilidade de custos, auditoria, perícia contábil, que junta tudo, é a nossa contabilidade geral. É a base da contabilidade. Na contabilidade não existe uma contabilidade. Eu tenho uma contabilidade que eu faço para o governo, que é um dos grandes interessados. Eu quero saber o que você tem, quanto que você ganhou, para saber como que eu vou pegar uma parte para mim, para fazer o bem geral aí para a população. Pública, quanto que o governo tem, quanto que ele pode gastar. Rural, a cabeças de gado que eu tenho, como é que eu vou valorizar isso? Eu vou usar isso como estoque ou isso é utilizado para fazer minha empresa andar? Contabilidade financeira, contabilidade dos bancos, como é que isso funciona? A parte ambiental e social, eu tenho créditos aí ambientais, como é que eu posso contabilizar e como é que eu posso usar a contabilidade em prol da sociedade? Uma contabilidade mais gerencial, olhando a parte de custos, como é que eu vou diminuir os meus custos para aumentar os meus lucros? Eu preciso saber o que são custos. A contabilidade apresenta isso para a gente. Auditoria, eu quero saber se o dinheiro que eu investi em algum lugar está sendo utilizado da melhor forma possível. A auditoria vai verificar que as melhores técnicas estão sendo aplicadas, se a legislação está em dia, se a contabilidade está seguindo as características fundamentais que ela precisa seguir. E perícia, eu preciso saber se aquele montante devido, qual que é o montante devido, como é que é feito o cálculo para saber o valor contábil, por exemplo, daqui a 5 anos, a 10 anos, e quanto que eu preciso resgatar hoje para pagar lá na frente. Então tem toda uma análise aí pericial também, na parte judicial inclusive, tem contadores que são contratados por juízes para fazer análise de inventário, análise de cálculo de valor futuro, e aí são partes da contabilidade, e isso não acaba, você vê que tem uns pontinhos lá em cima no topo da árvore que cada dia que passa vai aparecendo mais utilidades aí para a contabilidade, beleza? Essa contabilidade que resgatando começou lá na época que o ser humano parou aí de ser nômade. Tá? Então, pessoal, existem dois grandes focos aí da contabilidade: contabilidade geral e a gerencial e a contabilidade financeira. Tá? Qual que é a diferença das duas? Qual a diferença da contabilidade gerencial e da contabilidade financeira? Bem, a gerencial é usada por usuário interno, aquela pessoa que está dentro da organização. Ele vai ter informações detalhadas sobre a empresa, sobre realmente o que são os custos, os detalhes, quanto que eu gastei para adquirir cada matéria-prima, cada insumo que minha empresa utiliza para fazer seu produto acabado. Eu tenho detalhes gerenciais, eu tenho planos para minha empresa, eu posso montar relatórios de acordo com eu gerente, eu diretor, eu presidente preciso para tomar a minha decisão. Diferentemente do
cliente externo da informação contábil, que vai usar a informação financeira. Vai usar o relatório. Eu tenho um balanço patrimonial, eu tenho um demonstrativo contábil na minha frente, e em cima dele que eu vou julgar se essa empresa merece o meu investimento ou não, se essa empresa está fazendo o que eu espero dela gerencialmente. Eu não tenho detalhes dela, eu tenho informações mais macro, mais gerais. Só que para atender esse cliente externo, a contabilidade interna da empresa deve seguir regras externas. Como assim? Imagina, você pega um balanço de uma empresa e eu olho lá um valor. Eu tenho R$ 100 aqui, uma conta chamada caixa. Aparece lá, caixa R$ 100. Se a empresa seguir qualquer regra, aquele caixa R$ 100 pode significar qualquer coisa. Então eu preciso que a empresa siga regras contábeis previamente editadas e validadas, e eu também tenho que conhecer minimamente essas regras para falar, olha, caixa 100 quer dizer que a empresa possui 100 dinheiro no cofre dela lá, por exemplo. Tá? E aí tem outras contas bem mais complexas aí. Eu sei que a empresa seguiu regras de qual dinheiro que ela registrou. Aqueles R$ 100 é o dinheiro que ela tem em reais? É ouro? É dinheiro em banco? Como que é? Eu olhando a regra contábil, eu vou saber, não, você está falando só caixa para mim, aquilo lá é dinheiro vivo. E aí, exemplo de outras regras. Então, a empresa precisa ter ciência dessas regras externas para aplicar internamente para o seu usuário externo poder pegar um jornal e ler e entender aquilo que está escrito. Se as regras não existissem, a contabilidade não poderia ser padronizada. Hoje, o Brasil segue as regras internacionais de contabilidade. Então, se eu conheço a contabilidade brasileira, por exemplo, eu consigo pegar um balanço da Europa e entender ele. As regras são as mesmas. Mesma coisa um europeu. Vai pegar um balanço brasileiro, consegue entender ele também, porque as regras são as mesmas. Isso possibilita você, que tem um conhecimento de contabilidade, por exemplo, trabalhar com contabilidade fora do Brasil. Porque o conhecimento adquirido aqui também é válido lá fora. E isso facilita que os investidores estrangeiros invistam também em empresas brasileiras e vice-versa. Então, a importância de existirem essas regras serem seguidas aí globalmente. Tá? E isso foge da regra quando eu falo de contabilidade gerencial. Uma empresa brasileira pode se importar mais com alguns valores do que uma empresa argentina, do que uma empresa europeia. Tá? O que vai impactar como eu uso a informação interna é o sucesso da minha empresa, não é o entendimento das informações da empresa. Tá? Então fica bem claro a diferença que existe. Contabilidade gerencial tem uma liberdade muito maior em atuar. Contabilidade financeira, eu tenho que seguir as regras contábeis. E essas regras são editadas pelos CPCs, Comitê de Pronunciamento Contábeis. Não vou estender nesses CPCs nessa disciplina, porque o ideal aqui é a ideia é só passar a parte básica aqui da contabilidade para vocês. Beleza? E aí, pessoal, dentro dos usuários aí da contabilidade internos, nós vamos ter dentro da empresa, eu vou ter administrador, proprietário, acionista, investidor, contador, auditor e os demais funcionários. Eu quero saber como que a minha empresa está. Para saber, será que eu preciso pular fora do barco que ele está afundando? Ou eu preciso atuar de uma maneira diferente para ajudar a empresa? Ou a empresa está prosperando? Então, eu vou usar a informação como usuário interno para o meu favor. E o usuário externo, eu quero pedir um empréstimo. O banco vai pedir meus dados contábeis. O governo quer saber se eu estou pagando corretamente meus tributos. O fornecedor quer saber que eu posso vender a prazo para aquela empresa vai me pagar. Os acionistas querem saber se vale a pena investir um dinheiro na empresa. Tá? O governo também, por exemplo, vai fazer uma licitação. Eu quero saber que aquela empresa vai honrar com a construção daquele prédio, por exemplo. O balanço patrimonial vai ajudar a empresa nesse processo aí. Beleza, pessoal? Então aqui é a introdução da importância da contabilidade e por que precisamos estudar ela aí no nosso dia a dia. Tá? O próximo
passo aí é entender o que existe na contabilidade. Afinal, o que a contabilidade estuda? Vamos aprender isso no nosso próximo vídeo e até lá!